Ordem econômica. Muito bem. Então, em relação à ordem econômica, ali a partir do artigo 170 da Constituição, a Constituição estabelece, então, quais são os princípios gerais da atividade econômica, relacionado à independência, então, econômica do país, para garantir, então, o direito de ter bens. O uso da propriedade na atividade econômica tem que ser para beneficiar a coletividade. Deve-se haver um mercado aberto e competitivo no exercício da atividade econômica. A atividade econômica também tem como objetivo proteger a parte mais vulnerável. A atividade econômica tem que ser diferenciada conforme o impacto. Inclusive, o STF considerou que é inconstitucional a lei estadual que obriga o fornecimento gratuito de sacolas plásticas, que violaria a livre iniciativa e proporcionalidade. Então, não pode uma lei do Estado obrigar que um mercado, por exemplo, forneça gratuitamente sacolas plásticas, porque isso interfere no princípio da livre iniciativa. E aí outras questões regionais e sociais em relação à atividade econômica. A atividade econômica tem que promover incentivo à geração de postos de trabalho e para empresas de pequeno porte, com sede e administração no Brasil, haverá simplificação de obrigações, inclusive a Lei do Simples Nacional também materializa esse comando constitucional. Então, quando nós falamos de intervenção do Estado no domínio econômico, o Estado, ele pode fazer a exploração direta de uma atividade econômica. Note que aqui não estamos falando de serviço público. Estamos falando de intervenção do Estado no domínio econômico. Então, quando o Estado pode intervir na atividade econômica? O que acontece é que, quando o Estado presta serviços públicos, é claro que existe uma contraprestação pecuniária, existe um pagamento pela prestação de serviço público. Só que hoje se entende, isso nós veremos com um pouco mais de detalhe no direito administrativo, que o serviço público, o conceito de serviço público é o conceito formal que estabelece que é serviço público o que está estabelecido na Constituição Federal e nas leis, tá? De forma que o que for intervenção do Estado e não for serviço público, poderá ser intervenção no domínio econômico. Então, se verifica, primeiramente, se aquela atividade é um serviço público ou se tem outras características de poder de polícia ou de fomento ou ainda de atividade administrativa. Não havendo essas características, então, se considera que é o Estado intervindo no domínio econômico. São vezes com mais detalhamento no módulo de direito administrativo. Bem, então a intervenção do Estado no domínio econômico é permitida em apenas dois casos: imperativos à segurança nacional e relevante interesse coletivo. Em relação ao regime jurídico regime jurídico da intervenção do Estado no domínio econômico, é um regime híbrido. Então, as mesmas regras às empresas privadas se aplicam ao Estado quando este intervém no domínio econômico. Daí a grande diferença, porque quando o Estado presta serviços públicos, incide sobre essas prestações de serviço público as regras do direito administrativo e do regime jurídico administrativo. Mas quando falamos de regime privado, então, quando o Estado está intervindo no domínio econômico, ele submete as regras civis, trabalhistas e tributárias para que não haja desvantagem ou vantagem desleal em relação ao particular. É vedado, então, o Estado gozar de privilégios econômicos e fiscais que não forem extensíveis ao setor privado, e a Constituição estabelece que haverá um estatuto para regulamentar e dizer qual é a função social, a fiscalização e as regras de licitação das empresas públicas e das sociedades de economia mista, que são as famosas estatais. Essas sim são aquelas entidades da administração indireta que são competentes para intervir na economia. Então, o Estado, ele normalmente, a administração direta não intervém diretamente na economia e o Estado cria pessoas jurídicas específicas para que realize essa intervenção no domínio econômico.
Então, o Estado ele pode atuar como agente regulador, e aí não vai ser mais a exploração direta. Quando ele exerce, então, essa função de Estado regulador, ele exerce a função de fiscalização, incentivo e planejamento, que é determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. Quando o Estado, então, intervém no domínio econômico como agente normativo, ele pode exercer tanto o poder de polícia, quanto em relação às agências reguladoras, que têm funções normativas subordinadas à lei. As agências reguladoras, elas realizam o poder normativo e poder de polícia regulatório ou regulador. Então, as agências reguladoras ANEEL, Anatel, etc., elas surgem num contexto da década de 90, em que a União procura, então, fazer concessões à iniciativa privada em relação àqueles serviços que ela poderia, inclusive, prestar diretamente, e cria as agências reguladoras para que fiscalizem, então, essas concessões, tá? Em relação aos serviços públicos, no artigo 175, o serviço público pertence ao poder público, tanto, então, ao Estado, à União, Estado, DF ou município. A execução do serviço público pode ser direta ou indireta. Então, quando o Estado ele faz a execução indireta, ele, via concessão e permissão, normalmente existe também a fiscalização, ou de uma autarquia ou de uma agência reguladora, para fiscalizar essa concessionária ou essa permissionária. Essa concessão ou permissão sempre se dá através de licitação. E aí deve haver lei específica que vai dispor sobre o regime das empresas, concessionárias ou permissionárias, direitos dos usuários, as tarifas que podem ser cobradas e a obrigação de manter o serviço adequado. Essa lei existe, é uma lei específica que estudaremos também no módulo de direito administrativo. Então, existe uma jurisprudência específica do STJ que estabelece que é legítimo o corte de serviços essenciais por inadimplência, como é o serviço de energia elétrica, por exemplo, desde que haja aviso prévio. Não pode afetar a saúde, a vida ou débitos antigos. Então, se o proprietário, se o inquilino anterior não pagou a conta da Celesc e você aluga uma casa, não podem cortar sua energia pela inadimplência de usuários anteriores, tá? E também o STJ vem entendendo que a energia elétrica, por exemplo, de hospitais, mesmo que não haja pagamento dessa tarifa de energia elétrica pelo hospital, não pode ser cortada, tendo em vista que vai afetar a saúde e a vida daqueles pacientes naquele hospital. Então, o STJ tem muita jurisprudência que estabelece os contornos através dos quais pode haver o corte desses serviços públicos essenciais. Então, continuando ainda sobre a ordem econômica, a Constituição, então, ela fala um pouco a respeito dos recursos minerais e dos monopólios, tá? Então, a propriedade do solo é distinta da propriedade do subsolo. Então, os recursos minerais e potenciais hidráulicos pertencem à União. Então, se você tem um terreno com petróleo, o petróleo não é seu, o petróleo é da União. Se você tem um terreno com urânio, com ouro, o urânio não é seu, é a propriedade da União, e você é proprietário somente do solo. Então, o bem mineral, o petróleo, a fonte de água, ela é considerada um bem da União, não um bem do proprietário do solo. Tá? E os potenciais hidráulicos, quedas d'água numa propriedade, também são bens da União. E potenciais hidráulicos com pequena capacidade de geração não precisam nem de autorização para gerar energia. Hoje existem as pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, que, então, existem inclusive empresas especializadas em fazer esses projetos de pequenas centrais hidrelétricas, mas de qualquer forma, os potenciais hidrelétricos não pertencem ao proprietário do solo, pertencem então à União. Tá? A exploração ali de mineração se dá via autorização e concessão. Tá? O proprietário do solo ele tem direito a uma participação no resultado da lavra.
Inclusive, essa autorização aqui é concedida pela Agência Nacional de Mineração. Então, por exemplo, se você tem um terreno com ouro, tá? Se você for o primeiro a descobrir, aí você tem que fazer um laudo geológico, então existe toda uma tramitação administrativa para isso. Mas você como proprietário do solo pode garantir também o resultado da lavra. Então você pode fazer a exploração desse minério. Normalmente você não vai fazer ou uma empresa especializada vai fazer, porque demanda equipamentos, enfim. E você também, mesmo sendo proprietário do solo, não vai poder impedir a lavra, mas você vai ter uma participação nesse resultado da lavra. Essa exploração mineral, ela pode ser feita apenas por brasileiros ou empresas com sede e administração no país, e existe a prioridade para cooperativas de garimpeiros. Muito bem, existem leis, né, o Código de Mineração e outras leis estabelecem qual que é a participação do proprietário do solo no resultado da lavra de mineração. E em relação a monopólios da União, a União tem monopólio em relação ao petróleo, gás e monopólio nuclear. Tá? Em relação ao petróleo e gás, a União pode contratar empresas estatais ou privadas para realizar as atividades específicas. Tá? E em relação ao monopólio nuclear, existe um monopólio mais rígido, exceção ali para os radioisótopos de uso médico e agrícola, sob permissão, que estão ali também no artigo 22 da Constituição. Então, interessante que a União mantém, então, o monopólio da extração de petróleo, atividades relativas a petróleo e gás natural, mas a União pode contratar, então, empresas estatais ou privadas para realizar algumas operações de refino e extração de petróleo. É interessante que, em diferenças entre mineração e extração de petróleo, a mineração, então, o produto da lavra pertence ao concessionário, então a União faz a concessão para a exploração e o concessionário explora, e o proprietário do solo recebe uma parte dessa exploração. Já em relação ao petróleo, a União, então, pode fazer então, uma contratação e a União fazendo essa contratação, o petróleo vai depender do regime contratual em relação às estatais e às privadas, incluindo aí, claro, a Petrobras e as suas subsidiárias, e aí vai depender do modelo de contratual de contratação em relação à exploração e refino de petróleo e atividades petrolíferas em geral. Tá? Isso é uma parte específica do direito. Uns chamam de direito energético, o direito minerário, né, que estuda então todas as regras infraconstitucionais de exploração de minérios, exploração de petróleo. São estudos de direito econômico também, envolvem estudos de direito econômico, que são aqueles estudos de direito que estudam as intervenções do Estado na propriedade. E não cabe aqui nesse curso falarmos sobre isso, mas é um assunto muito interessante em que nós temos nos debruçado atualmente, né? Em relação, então, à CID combustíveis, falamos ali da CID como contribuição e tributos, tá? Então, lembre-se que a CID, a contribuição para a intervenção no domínio econômico, a regra é a finalidade dos recursos, e a emenda à reforma tributária incluiu, então, aí, pagamento de subsídios à tarifa de transporte público coletivo de passageiros. Então, a CID Combustíveis vai subsidiar essas tarifas de transporte público coletivo. Em relação à política urbana, então, nós temos a uso capião, chamada uso capião urbana. Tá? Então, vejamos. Nós temos a figura do plano diretor. O plano diretor ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes e é um instrumento básico da política urbana. E existem sanções por descumprimento da função social. Então, a função social da propriedade urbana ela é descumprida quando não segue as regras do respectivo plano diretor. Cada município com mais de 20 mil habitantes tem o seu plano diretor, que são as áreas de expansão municipal, para onde o município está avançando. É uma lei, o plano diretor é uma lei muito importante
e regras mais gerais que estão dentro do estudo do direito urbanístico, para quem se interessar. Mas, então, se o imóvel, essas regras todas são constitucionais, detalhadas do ponto de vista infraconstitucional e jurisprudencial dentro do estudo do direito urbanístico, tá? Se o imóvel, então, não cumprir a sua função social, conforme o plano diretor, o município aplica sucessivamente o parcelamento e a edificação compulsórios, tá? Então, você tem um lote de terra. Se o imóvel não cumpre a função social, o município pode determinar sucessivamente que você parcele esse lote, esse grande lote, ou você o edifique. Se você, então, não parcelar e não edificar compulsoriamente este imóvel, o município pode cobrar o IPTU, chamado IPTU progressivo no tempo. Se ainda não houver pagamento desse IPTU, pode haver desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública com resgate em até 10 anos. Tá? Desapropriação urbana, desapropriação sanção urbana. Tá? E aí a usucapião urbana está na Constituição. Se então alguém ocupar uma área de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptos para moradia da sua própria ou moradia da família, os imóveis urbanos podem ser usucapidos, quer dizer, existe então aí a aquisição da propriedade. E essa pessoa que pleitear usucapião urbana não pode possuir outro imóvel. Lembrando que imóveis públicos não sofrem usucapião. Não adianta a pessoa ficar lá no prédio da prefeitura, né, por 5 anos e a área de até 250 metros quadrados achando que vai usucapir aquele imóvel público. De forma alguma, os imóveis públicos não sofrem usucapião. Tá? O STJ entende que o imóvel vinculado ao sistema financeiro de habitação é tratado como bem público, como imóvel público também não sofre usucapião. Política agrícola e reforma agrária, então, o imóvel urbano, ele atende a sua função social quando cumpre os requisitos estabelecidos no plano diretor, tá? E o imóvel rural, ele descumpre a sua função social em algumas hipóteses. Então, quando que o imóvel rural descumpre a sua função social? Ali no artigo 186 da Constituição. Quando ele não há aproveitamento racional dos recursos naturais, quando não há preservação ambiental, quando há desrespeito às leis trabalhistas e quando a função social rural não assegura o bem-estar dos proprietários e trabalhadores. Então, essa é a função social do imóvel rural. Se o imóvel rural, então, descumprir a função social, ele pode sofrer a desapropriação sanção, aí de competência da União, e não é mais do município, como na desapropriação urbana, e a indenização vai ser em títulos da dívida agrária resgatável em 20 anos. Tá? As benfeitorias úteis e necessárias são feitas em dinheiro. E as operações de transferência de imóveis desapropriados para a reforma agrária são isentas de TBI e ITCMD. Tá? Quais imóveis rurais não podem ser desapropriados? A pequena e média propriedade, se for única, e a propriedade produtiva. Tá? A propriedade produtiva não pode ser desapropriada para a reforma agrária, mesmo que não cumpra a sua função social. Então, mesmo não cumprindo esses requisitos aqui da função social rural, se a propriedade for produtiva, não se pode desapropriá-la. A União não pode desapropriar a propriedade produtiva. Em relação às terras públicas, o ente federativo, estado, município, embora o município seja difícil, tem uma terra de mais de 2.500 hectares. Se ele for vender essa terra, tá, com condições específicas, exige aprovação do Congresso Nacional, salvo para a reforma agrária. Tá? E os estados não podem criar limites territoriais diferentes nas constituições estaduais para que se exija autorização legislativa. E nós temos a usucapião rural.
Para imóveis até 50 hectares, o tempo também de 5 anos, e o uso tornar produtiva até aquela propriedade para o seu trabalho e para a sua família ou para a moradia, e não pode possuir outro imóvel. Lembrando que imóveis públicos não sofrem uso capião. E aí nós temos as leis que regulam o sistema financeiro nacional, são leis complementares. E aí nós trouxemos aqui um pequeno apanhado de leis que regulamentam o sistema financeiro nacional. Tá? Temos a Lei 4.595, que é uma lei ordinária, mas foi recepcionada com status de lei complementar. É a lei bancária, que estrutura o sistema financeiro nacional, cria o Conselho Monetário Nacional e o Bacen. Embora essa lei seja formalmente ordinária, ela tem força de lei complementar, porque a Constituição diz que esses temas regulamentados por essa lei são matéria de lei complementar. Temos a Lei Complementar 130, que fala sobre as cooperativas de crédito, a Lei Complementar 105, que fala sobre sigilo bancário, inclusive sobre regras específicas de sigilo das operações financeiras das instituições financeiras e as hipóteses em que pode haver quebra de sigilo bancário pelo fisco, pela administração tributária ou pelas comissões parlamentares de inquérito, tá? A Lei Complementar 179, que versa aí sobre a autonomia do Banco Central do Brasil, tá? Inclusive em acontecimentos recentes, ficou muito em voga a discussão da autonomia do Banco Central do Brasil. Então, o que é a autonomia do Banco Central? Define mandato fixo, seus diretores e presidente do Banco Central, não coincidindo esse mandato com o mandato do presidente da República, justamente para vedar interferências indevidas do chefe do executivo no Banco Central. Tá? E nós temos essa outra lei aqui que fala sobre o mercado de capitais e criou a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, para regular o mercado de ações e a fiscalização das companhias abertas. Então, para regular então o mercado de capitais e fiscalizar as companhias abertas. E aí eu passo para o próximo bloco, que é a ordem social.